Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. 30 de janeiro de 2025. Horário, 19h21. 30 de janeiro de 2025, horário, 19h22. Atenção, atenção contra a contra-espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Atenção, autarquias. Atenção, todo o que está submisso à membresia do protocolo do Tribunal Penal Internacional em 123 países, com o EMILAT, todos os mesmos tratados jurídicos de benefícios para ser um povo livre, soberano, estão estabelecidos através de pagamento de outorgas, como foi feito com relação aos direitos humanos, sua representatividade em todos os governos do planeta, sendo subsidiados pelos Estados Unidos da América, e cujo financiamento se encontra no momento confiscado e congelado. Entendam, chegamos ao maior default contra a nação dos Estados Unidos da América por 196 países do narcotráfico. Funcionários públicos que se utilizaram no descaminho, no civil law, no common law, ao colúrio, vamos dizer, a play barganha, em querer se infiltrar e ser um agente duplo deste funcionamento jurídico que se estabeleceu num único tribunal, no Tribunal Penal Internacional, ao qual interpreta e dá tutela e curatela para que os indivíduos que praticaram extermínio de etnias, extinção em massa da população do planeta, tudo isto já foi julgado e foi já observado e interpretado. Então vamos ao relatório de hoje, dia 30 de janeiro de 2025. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, o árbitro. Justiça privada, justiça paga. Temos para informar que está sendo levantado todos os parlamentares, todos os senadores, todos os partidos políticos que deram outorga para o manuseio do erário que era destinado para o benefício dos direitos humanos do país vigente, no caso Brasil. Este patrimônio ele foi delipendiado pelo governo vigente de Luiz Inácio Lula da Silva e o seu compadrio, o seu conluio, 39 ministérios,
29 partidos políticos. Quero parabenizar ao ganhador da presidência do Senado Federal da República Federativa do Brasil, conhecido como astronauta brasileiro, por ser figura libada, não ter nenhum cartório a auferir crimes a serem consagrados na contabilidade em anos a serem acautelados. Estes que estão já respondendo. Quero também parabenizar ao senhor Van Hatten, que ganhou a presidência da Câmara dos Deputados, posto que nada consta ao que o desabone a assumir a presidência da Câmara dos Deputados com o verdadeiro voto do independente deputado que foi eleito a representatividade do povo, do seu logradouro, da sua representatividade, já que os partidos políticos, os presidentes, os titulares, os que são os manda-chuvas dos partidos políticos, todos eles se encontram já nomeados no Tribunal Internacional com vastas provas irrefutáveis de crimes, tanto no Civil Law como no Common Law. Então você que exerce o voto parlamentar, tenha certeza, conforme sua votação, você será eleito ou levado ao cárcere. Você decide. Acredito eu que até os malfeitores já pularam do barco há muito tempo. Estão querendo ouvir este relatório, que é para os encarregados da captura dos membros do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, todos terroristas, já catalogados, já com capturas no planeta, porque é uma investigação em 196 países, cuja membresia são funcionários públicos a quererem se perpetuar em seus cargos e fazer dos seus cargos seus feudos e dos seus feudos a prole da sua descendência a presidi-los. Isto tudo já com vastas provas irrefutáveis. Não pode prosseguir mais. Então, nós temos o prático. Seja prático e escute e pratique conforme o senhor Trump determinou. Ganhe todo dia um bom exemplo. Seja exemplo das suas boas atitudes. Você ganhará prestígio, porque está sendo observado. Você acha que você não está sendo observado? Você acha que você condiz com o crime organizado? Você acha que o crime organizado tem possibilidade de se organizar? Eles todos são levados para o compadrio, que já não preside mais. Por quê? Porque já esgotou. Foram anos e anos e anos de investigação. Vários colegas não se encontram, mas no nosso convívio deram suas vidas para a luta de libertar o planeta. Não podemos mais conviver com narcisistas que fazem tudo para te conquistar e te manipular. E partem para a agressão até o teu óbito.
Não se engane. Eles cobiçam, porque eles são animais. Eles não são seres humanos. Os sentimentos na sociedade ficou reduzido ao compadrio, do conluio, do assassinato, das conspirações, do motim de traição à pátria, seus filhos da... E vem de forma vil, sendo caçoada as nossas almas, seus filhos da... Devo pagar conforme você praticou o crime? Você estuprou, torturou e depois esquartejou? Devo fazer o mesmo? O que devemos fazer com você é fazer com que você assuma e sinta no teu maior âmago, ao qual você não tem o hipotálamo, carece da glândula pineal, ao qual não lhe registra nenhum sentimento, nenhum arrependimento. Animal predador, filho de uma... E o teu pedido é sempre: não atire na minha cara. Ainda quer ser admirado no caixão, filha da... Você, monstro! O papo é contigo. Papo reto. Aqui não tem ninguém para brincar. É um planeta inteiro, seu filho da... Eu não vou ficar como vocês, não. Eu quero que vocês sintam o que fizeram. Doa todo dia. Conforme determinação de 123 países e 60 agências de inteligência, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, meu nome completo, em minúscula. Chiapano se escreve C-H-I-A, 2P de papai, A-N-O. Então, o meu e-mail é Oscar Aníbal Chiapano, @gmail.com. Mercado Pago é a plataforma. Meu Pix é meu CPF 510-466-44734. Mercado Pago é a plataforma. Entendam. Eles invadiram tudo. Então tudo vai ser novo. Não vão ter controle de porra nenhuma. Como é que vai ser? Você, deputado e senador, vai ficar com esses partidos políticos de merda? Ou você vai pegar e vai votar no astronauta e no Van Hatten? Hein? Faça isso. Ande pra frente. Veja que país você vai realizar. Até eles vão ganhar mais dinheiro e vão ter mais tranquilidade, porque ninguém vai querer matá-los para pegar o seu cargo e o seu lugar. Seja prático. Fiquem com o Yahoo. Hoje mesmo já caiu a casa, já foi pro cacete. Acabou essa pantomima. É o maior default mundial. Os bonecos. Biden tá fudido, velho. Viralize isto.
São traidores à pátria. São predadores. Atiram na bandeira. And we are going to have some real diplomacy here, some international cooperation. We have 3 resolutions that we'd like to pass together, speaking in one voice. And we'll read them very quickly. We passed them earlier at our board meeting. That I see Jerry Daniels and Christos and Matt and Priscilla who were here earlier at the board meeting, and Les. And so we're going to read them right now. And let's send the world a message. The first resolution, this would come from all of our CPAC organizations. We condemn the police state tactics of Xi Jinping, Vladimir Putin, Lula da Silva, and Joe Biden. We condemn all of their attempts to silence, legally harass, and imprison their main political opponents. These are election interference crimes. In particular, we wish to lend our voice in strong support against the legal persecution being waged against Jair Bolsonaro, Jimmy Lai, and President Donald Trump. Can the ACU board members present around this table and those of you who run CPAC organizations express your support by saying aye? Wonderful. The first one passes. And I'll let Mercy, can you get that to the White House immediately? I think that would be good. The second resolution, and Elizabeth, you're going to like this, and so is Dr. Malone. We condemn the attempts of the World Health Organization in coordination with the Biden administration, the Chinese Communist Party, and the Gates Foundation to surrender national sovereignty to a de facto global government through a radically revised public health quote-unquote treaty. The WHO agenda is a deliberate takeover of national government sovereignty in order to implement the global elite's oppressive agenda, which is an assault on communities, families, and religion. We stand strongly on the side of national sovereignty. This is an attempted WHO takeover of human dignity, and CPAC stands strongly against it. We encourage all freedom-loving countries to follow President Donald Trump's lead and move to exit or defund the World Health Organization. Avisou que isso ia acontecer e começou. Abriram a porteira. O juiz federal substituto Guilherme Roman Borges, da 13ª Vara Federal de Curitiba, a da Lava Jato, devolveu, vou repetir o verbo, devolveu todo o valor que tinha sido repassado pelo delator Jorge Luiz Brusa durante um acordo de delação premiada na Operação Lava Jato, que cestou para os corruptos. 25 milhões de reais é o valor que deve ser ressarcido a alguém que confessou crimes. Nós estamos dizendo aqui que um delator que foi lá perante um juiz, perante promotores e disse: olha, eu cometi crime mesmo, eu roubei mesmo, estou aqui para contar o que eu fiz para ver se vocês me dão um alívio na pena. Aí a justiça fala: ok, conte o que você sabe, a gente vai investigar, se for verdade a gente vai poder processar outras pessoas e como recompensa você vai aí ter penas mais brandas. Só que você vai ter que devolver também o que roubou. Ele falou: ok, e devolveu. E devolveu. Agora o Estado brasileiro conseguiu a façanha. A gente acha que já viu tudo, mas calma que vem mais coisas. Conseguiu a façanha de devolver o dinheiro que um réu confesso roubou. É lamentável. O Brasil é esse eterno faroeste. Pode ser que estamos prestes a encontrar um dos objetos bíblicos mais fascinantes da história, a Arca de Noé. A história é digna de um filme de Indiana Jones. Existe o Imago Mundi. O que é o Imago Mundi? Ele é uma placa de argila da Babilônia, do ano mais ou menos 9 antes da Era Comum. E ele é considerado o mapa mais antigo do mundo, além disso, contendo informações preciosas sobre a vida no planeta Terra, não só
no século 9 antes da Era Comum, mas como em histórias muito anteriores a isso. E o que aconteceu? Na verdade, esse Imago Mundi, ele é um mapa que ele foi descoberto na Babilônia, o que nós chamamos hoje em dia de Iraque, parte até do Irã também. Esse mapa ele já foi encontrado no ano de 1882. Todos os especialistas, todos os pesquisadores, eles perceberam que tem alguma coisa aqui extraordinária, fenomenal. Existem aqui informações preciosas sobre o que aconteceu com a humanidade. Só que a gente está com um grande problema. Uma escrita cuneiforme não é algo impossível de ser decifrado. E qual o problema então desse mapa? Tem uma parte faltando. Uma parte do Imago Mundi está faltando. E é por isso que os pesquisadores, os arqueólogos não conseguem decifrar o que está escrito completamente para chegar a todas as informações. Então a gente tem algo espetacular, mas que ele está oculto. Não está podendo revelar seus grandes segredos. E aí o que aconteceu? Uma aluna do principal professor, o responsável, na verdade, até mesmo por esse Imago Mundi, que está no Museu Britânico de História Natural. Então, estudante desse professor, ela decide fazer algo que poucas pessoas pensaram. Quando na verdade é muito mais do que um mapa, porque é um mapa com muitas informações, tá? Ele é um mapa, realmente um mapa mesmo, mostrando o mundo como é que ele é, mas também ele vai descrevendo o que aconteceu com a humanidade. Muito bem. Ele foi descoberto com uma peça faltando, mas foram encontrados muitos outros artefatos e ela teve a brilhante ideia de ver se algum desses artefatos era a parte que estava faltando. Dito e feito, ela mostrou para aquele professor e eles juntos chegaram à conclusão, olha só, encaixa perfeitamente. E de repente, um grande mistério pôde ser revelado. Finalmente, essa argila, o Imago Mundi, ele foi decifrado para a humanidade. E ele contém informações impressionantes, eu já vou chegar para você na Arca de Noé. Na verdade, ali está toda a história do mundo habitado até o ano 9 antes da Era Comum. Então é algo realmente revelador, é algo que você não encontra em outras partes. E aí o que acontece? Uma das descrições muito interessantes exatamente sobre a Mesopotâmia, o Iraque que nós conhecemos hoje em dia, e de repente existe um detalhe que era inédito. Foi encontrado uma palavra que se chama Parsiktu. O que é Parsiktu? Na verdade, esses professores, eles sabem o que é. Trata-se de uma arca. Uma arca e de repente vem a construção dessa arca. O porquê que ela foi construída? Porque houve um grande dilúvio. E nesse grande dilúvio entraram animais, casais de animais, também entraram alguns seres humanos para se livrarem desse dilúvio terrível que estava destruindo o planeta. É claro que essa descrição faz a sua cabeça brilhar e pensar, é claro que está se falando do que a Bíblia chama do dilúvio de Noé. Muito bem. Só que ela também mostra algo que mostra exatamente qual foi então a localização onde essa arca parou. Essa argila mostra pra gente que a arca ela acabou encalhando numa montanha chamada Urartu. Veja bem, a Bíblia fala que a arca ela terminou aonde? No Monte Ararat. É muito parecido. E esse professor, ele falou, é a mesma coisa. A descrição bíblica e o que está escrito aqui é igualzinho. E lá está a descrição de como você chega na Arca de Noé. Então pode ser que a humanidade está muito próxima de ter revelado onde Noé esteve durante um ano inteiro, se livrando daquela catástrofe que veio por conta do pecado dos seres humanos. Toda a história bíblica pode ser que ela seja agora mostrada para a gente. Eu quero lembrar para você, a arca, ela era muito especial, tem muitos detalhes do dilúvio que você nunca ouviu, que eu vou te revelar agora, e por isso é mais curioso ainda que a gente consiga encontrar
a famosa Arca de Noé. A Arca de Noé ela levou 120 anos para ser construída. Mas será que Noé precisava de tanto tempo assim? A resposta é que não. Deus pediu para ele fazer esse trabalho de uma forma muito vagarosa, para que as pessoas perguntassem: Noé, o que é isso que você está fazendo? E Noé avisasse: olha, a humanidade está se comportando de uma forma corrupta, sexualmente, moralmente, e Deus falou que ele vai mandar um dilúvio. Vocês têm que mudar de caminho. Então Deus deu a oportunidade por 120 anos das pessoas se arrependerem. E, infelizmente isso não aconteceu. Deus também, ele ordena a Noé não só levar tanto tempo, mas como é que ele vai construir essa arca. Essa arca tinha 3 andares. Ela tinha um andar superior que vai ser para Noé e a sua família. O andar do meio vai ser para todas as espécies de animais e o andar de baixo vai ser para o lixo, que vai acontecer, né, que vai acabar acontecendo por conta de que eles vão passar lá muito tempo. Noé não sabe exatamente quanto tempo. Agora, veja bem, essa arca ela vai ter que ter algumas tecnologias impressionantes, porque pense bem, você está numa arca fechada, e o ar, e luz, e alimentação. Como é que isso vai ser feito? Então a maioria das pessoas nunca pensou nisso. Como é que era a vida? Como é que Noé tinha alimentos para alimentar todos os animais? Que por acaso os animais também têm uma curiosidade. A gente sabe que Deus pediu para os animais puros e impuros entrarem na arca. O que quer dizer puros e impuros? Aqueles animais que no futuro são considerados próprios para o consumo, ou seja, animais kasher, e animais não kasher, mas a Bíblia conta pra gente que também os animais foram influenciados pelos seres humanos. Ou seja, foi uma corrupção geral do planeta Terra. E é por isso que Deus destrói o planeta todo. Então, eu ouvi animais que também estavam cometendo. Para eles não era pecado, né? Mas é algo que não era natural. Eles também tinham relações proibidas. Então, só os animais que se mantiveram fiéis, tá? Através do instinto deles é que puderam entrar na arca. Muito bem, Deus trouxe isso por uma forma de purificação e castigo para a humanidade. Então não foi simplesmente uma chuva. Essa chuva, ela vinha fervendo. Ou seja, a água onde estava a arca, ela fervia. Então as pessoas não somente morreram afogadas, como elas acabaram sendo de alguma forma cozinhadas e não tinham como sobreviver. Isso era parte do castigo divino. Então você está com uma arca que ela vai ter que sobreviver a um dilúvio e a água que está muito quente, então ela vai ter que ter algum isolante térmico. Tudo isso Deus ordenou a Noé. Então imagina só a gente conseguir encontrar essa arca. Deixa eu te contar alguns segredos mais. Por exemplo, qual era a iluminação da arca? Quando você lê em português, existe uma frase que está escrito no hebraico bíblico que é assim: Tzohar ta'aseh lateiva. Então, quando você lê em português, normalmente está escrito uma janela, algo assim vai ser feito na arca. Só que a palavra tzohar, no hebraico bíblico, não significa só algo, uma espécie de um buraco que você vai construir. Então, você pode dessa forma falar, então assim você vai ter luz. Tzohar também é uma ideia de uma pedra preciosa capaz de trazer luz. Ela é tão brilhante, algo milagroso que Deus fez, e Deus fala para Noé: coloca esse tzohar dentro da arca e dessa forma a arca vai estar iluminada e você vai saber onde está cada animal, saber como alimentá-lo e tudo mais. Deus ordena a Noé a criar um sistema de ventilação, porque você tem os seres humanos que estão no andar de cima, mas você tem inúmeros animais. E além disso, você tem um lixo embaixo. Então, se não houver um sistema de ventilação, as pessoas vão ficar sufocadas, além de um cheiro que vai se tornar insuportável. Então, isso aqui é mais algo que vai ser fascinante quando o ser humano puder ver o que Deus ordenou a Noé exatamente, que conta para a gente o Midrash para resolver essa questão. Mas, sem dúvida, o tema da alimentação, ele é o mais enigmático de todos, porque você tinha uma quantidade enorme de animais e você tem que alimentar cada um deles com a alimentação necessária. Aqui não tem
outra solução a não ser o milagre divino, de fazer com que aquilo que Noé colocou na arca vai conseguir durar e vai de alguma forma continuar e continuar e continuar, lembrando muito aquele milagre que fez Eliseu. Se você lembra, Eliseu, ele foi recebido por uma senhora que tratou muito bem dele, e aquela senhora ela está passando por uma situação econômica muito difícil. O dono da casa onde ela mora quer expulsar ela porque ela não consegue pagar o aluguel e tudo mais. Então o que Eliseu ele pede? Ele fala, não tem problema, traz o máximo de jarros que você puder trazer. O máximo de jarros, porque tudo que ela tinha em casa era azeite. Ele falou, no final das contas, todos os jarros que você trouxer vão ficar cheios de azeite e você vai acabar tendo uma riqueza muito grande, dito e feito. Então, de alguma forma, se Eliseu, que era muito depois de Noé, conseguiu fazer isso aqui, Deus que ordenou a Noé provavelmente fez alguma coisa parecida. Mas está escrito no Midrash que Noé e a sua família tiveram que trabalhar duro para alimentar cada um dos animais. A gente tem que pensar que os animais, eles têm a hora da sua alimentação. A maioria dos animais, inclusive, são noturnos e não diurnos, como a maioria dos seres humanos. Então, Noé e a sua família se esforçaram tanto durante um ano todo para que não faltasse a alimentação correta na hora certa de cada animal. Inclusive, uma expressão bíblica que aparece assim, Ar Noach, que em português significaria então ou mas Noé. Só que a palavra Ar no hebraico bíblico, ela também tem uma conotação que fala que alguma coisa está faltando em Noé. Então diz o Midrash, o que está faltando para Noé? Está escrito que uma hora ele atrasou a comida do leão e ele acabou recebendo uma mordida que tirou uma parte do seu corpo. É claro que ele se recuperou, mas de qualquer forma, aqui a gente vê que a vida de Noé na arca não foi nada simples. Ele teve que se esforçar muito, não só na construção da arca, na manutenção da arca, ele teve muita ajuda divina, mas a gente tem que se tocar que a arca, ela realmente tinha uma tecnologia espetacular. Ela tinha esses 3 andares, ela tem que ficar um ano nas águas e que dê tudo certo, que nada de mal, nada de errado aconteça, sobrevivendo todas as intempéries que vão acontecer, a água que está fervendo, aos animais que estão dentro da arca, muitas vezes, com certeza que eles não estão calmos, e além de tudo, ele precisa de ventilação, ele precisa de luz. Então, realmente pode ser que agora a gente possa ver algo bíblico divino. Por um lado, uma pessoa que sabe que a Bíblia foi dada por Deus, ele não tem dúvida nenhuma. Então, para esse tipo de pessoa que sabe que a Bíblia é verdadeira, então o que mais faz para a gente é um pouco da curiosidade. Olha só, olha como Deus instruiu Noé. Olha só como essa arca, ela conseguia realmente fazer, de alguma forma, atos milagrosos durante um ano inteiro para manter Noé, a sua família, todos os animais, tudo organizado para que funcione. Então tem esse lado fascinante, mas para muitas pessoas, infelizmente, existem muitas pessoas que são céticas. Falam, não, essa história de dilúvio, olha só, existem tantos relatos de tantos povos que falam de dilúvio, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Essas pessoas só vem a palavra de Deus, só vem a luz de Deus quando mostram na frente dela exatamente alguma coisa física. Esse é um erro muito grande, eu até vou te mostrar por quê. Na verdade, muitas das culturas que existiam no mundo, elas escreveram fábulas, escreveram contos, mas muitas vezes esses contos, eles tinham uma base de verdade. A base era a Bíblia. A base era aquilo que era transmitido de geração em geração. Só que algumas pessoas simplesmente utilizaram da verdade bíblica para criar, através da sua imaginação, outras seitas, outras crenças, muitas vezes para autobenefício. Então, dá uma ideia para algumas pessoas de que existe uma tradição bíblica folclórica, Deus me livre, e existem outros folclores, outras tradições que você vai encontrar em várias partes do mundo. E aqui, o dilúvio é um desses
desses exemplos. O dilúvio é um dos exemplos que existem várias tradições de vários povos que falam de um dilúvio. Então as pessoas falam, viu só, não é verdade. Na verdade, isso aqui era um conto que era contado tantas vezes. Então, para isso, a gente tem duas respostas. A primeira, ao que eu acabei de falar, existe uma base bíblica e através da base bíblica é que foram criadas essas histórias com as suas diferenças, porque eram pessoas que sabiam de uma verdade e acabaram alterando. Quem conta um conto aumenta muitos pontos, mas se Deus quiser, para as pessoas que são realmente muito céticas, pode ser que quando elas veem uma arca com os próprios olhos e veem, na verdade, um ato divino, de uma sabedoria que era impossível naquela época Noé e as pessoas que estavam vivendo naquela época ter. Então isso é uma das formas que Deus pode fazer para realmente iluminar, para aclarar a verdade da palavra dele. E pode ser que a gente assim se aproxima da grande profecia que está escrito que vai chegar um momento que todas as pessoas do mundo vão reconhecer a Deus. E isso torna o mundo um mundo muito melhor, porque quando a humanidade toda entende que existe um Deus que tem um objetivo, um Deus que obriga o ser humano a ser ético, moral, ter bondade, esse é o único caminho que a humanidade pode chegar ao seu tikkun, ao tikkun olam, ao conserto total e completo da humanidade e da obra de Deus. Entonces mira lo que vamos a hacer, perdón, más de cerca y los que tengan, digamos, se ponen de acuerdo, unas 4 o 5 preguntas. Daniel, Caracol. Hola, ok. 2. Y esa otra vida los está esperando. Aprovechenla, por favor, aprovechenla. Bienvenidos a la libertad, bienvenidos a la felicidad. Dios los bendiga. Que ustedes lo hagan bien. Los más tienen rentas o cuál de ustedes es rico. ¿Cuál de ustedes tiene recibieron la mano tendida y generosa de nuestros soldados en las bases y a poner a los bandidos en fuga. Dar su grado y sin importar su nivel para poder continuar un negocio. Los proteja a todos. Esta es una misión muy importante. Los felicito por la decisión que han tomado. No es una decisión fácil, es una decisión compleja, pero los felicito porque han tomado esa decisión. Y yo espero que esto les cambie la vida realmente a ustedes. Yo espero que este proceso de sometimiento que ustedes inician lo hagan bien. Los más felices con esta decisión que ustedes han tomado son sus familias, sus papás, sus hermanos, sus hijos, porque la familia es la que sufre cuando una persona toma una decisión equivocada de entrar a un grupo armado. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo
é uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.